tema da nossa mensagem é em quarentena ou em isolamento. Em quarentena ou em isolamento. Se você está em quarentena ou se está em isolamento, esta mensagem é para você. Permita-me explicar algumas coisas. A expressão quarentena, como penso que todo mundo sabe, está relacionada ao número 40. Nesse sentido, a Bíblia menciona muitas quarentenas, relaciona alguns exemplos. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Antes de Moisés ser o líder de Israel, ele ficou no deserto durante 40 anos. O êxodo do povo de Israel pelo deserto durou 40 anos. Antes de Jesus iniciar o seu ministério público, ele ficou jejuando no deserto durante 40 dias e 40 noites. Na Bíblia, o número 40 geralmente aponta para uma preparação para algo melhor. Nos nossos dias, a expressão quarentena é usada para designar confinamento e não necessariamente de 40 dias. É bom aclarar que quarentena não é a mesma coisa que isolamento. O isolamento indica que a pessoa já está contaminada. Indica que existe um alto poder de contágio. E que por essa razão a pessoa é isolada para evitar que pessoas sadias sejam contaminadas. No caso da quarentena, se aplica quando existe a possibilidade das pessoas estarem contaminadas. Se se descobre que a pessoa em quarentena está contaminada, vai para o isolamento. Se se descobre que a pessoa não está contaminada, sai da quarentena. Vale ressaltar que nos dias atuais, a quarentena está sendo usada apenas como medida de prevenção. No Novo Testamento, encontramos a história de 10 pessoas que estavam em isolamento. Estavam em isolamento contínuo. Nos dias atuais, o isolamento normalmente tem um prazo de 14 dias ou até um pouquinho mais. A história que eu quero focar trata-se de um isolamento permanente, um isolamento definitivo. Praticamente é um isolamento que só acaba quando a pessoa morre. Se já é difícil ficar confinado em casa, imagine então o caso das pessoas isoladas para sempre. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, nos conta a história de 10 homens em isolamento contínuo. Eles eram leprosos. Na época, a lepra era a doença mais temida, porque além do sofrimento físico que provocava, além do sofrimento na carne, também provocava a dor do isolamento. Quem tinha lepra era isolado praticamente para sempre da família. Era isolado para sempre dos amigos. Era isolado para sempre de todo mundo. E para piorar, o leproso era considerado imundo. A Bíblia diz que quando Jesus entrou numa aldeia, os 10 leprosos, que imagino não estariam aguentando mais o isolamento, estes 10 homens saíram ao encontro do Senhor. Ainda de longe, eles gritaram: Jesus, Mestre, compadece-te de nós! Compadece-te de nós! Jesus, ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Interessante que eles obedeceram. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Os 10 ficaram curados. Um dos 10, ao perceber que fora curado, imediatamente voltou dando glória a Deus. Voltou dando glória a Deus em alta voz. A Bíblia diz que este ex-leproso,
ao encontrar-se com Jesus, se prostra, coloca o seu rosto em terra aos pés de Jesus e começa a agradecer. Detalhe, este homem era samaritano. Jesus então se dirige ao ex-leproso e diz: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E disse mais: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus disse ao ex-leproso: levanta-te, a tua fé te salvou. Irmãos, isto que nós estamos passando, vai passar. Vai passar. Quando tudo isto passar, o que você vai fazer? Melhor, enquanto passamos por esta situação, será que estamos fazendo a coisa certa? 3 coisas aprendemos deste relato. Em primeiro lugar, é necessário ir ao encontro de Jesus. É necessário ir ao encontro de Jesus. Jesus é a solução de Deus para todas as horas. Jesus é a solução de Deus para todos os momentos. Ele é a solução de Deus para todas as circunstâncias. É o próprio Jesus que nos diz, Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há momentos em que o desânimo vem, o medo vem, e parece que não temos saída. Jesus nos diz, tal como ele disse a seus discípulos, Mateus 14:27, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. É necessário ir ao encontro de Jesus. Quando falta a paz, quando não há sossego, quando o temor está à porta, é Jesus que nos diz, João 14:27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Talvez para alguns isto seja difícil de entender, ou até impossível. É o próprio Jesus que diz, em Lucas 18:27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tenha certeza, Jesus te ama como ninguém. Você é muito importante para Ele. Jesus Cristo sempre demonstrou amor e Ele nunca mudou. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Não se esqueça disto, é muito importante. É necessário ir ao encontro de Jesus. Em segundo lugar, é necessário suplicar ao Senhor. É necessário suplicar ao Senhor. Suplicar é pedir com insistência no meio do desespero. Suplicar é implorar, é rogar no meio do desespero. Os 10 leprosos rogaram, imploraram, suplicaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. Irmãos, é exatamente isso que nós precisamos fazer neste momento tão delicado que estamos passando. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos clamar ao Senhor, precisamos invocar ao Senhor, precisamos suplicar ao Senhor. É o próprio Senhor que nos diz no Salmo 50:15: invoca-me, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Em Jeremias 29:12, o Senhor diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Em Jeremias 33:3, um texto que a maioria conhece:
invoca-me, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O salmista Davi, na segunda parte do Salmo capítulo 9, versículo 10, ele diz: Tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É preciso suplicar ao Senhor, é necessário suplicar ao Senhor. Lembre-se, suplicar é rogar, é implorar no meio do desespero. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Filipenses 4:6, um texto conhecido. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É necessário suplicar ao Senhor. Em terceiro lugar, é necessário agradecer ao Senhor. É necessário agradecer ao Senhor. Na história dos 10 leprosos, todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. As perguntas de Jesus foram: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Quão importante é agradecer. Na última parte de Colossenses 3:15, bem no final, a palavra do Senhor diz, sede agradecidos. Sede agradecidos. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito importante agradecer. Eu te pergunto, quando tudo isto terminar, você vai agradecer a Deus? Eu espero que sim. Mas também espero que o teu agradecimento a Deus seja parte da tua vida, seja parte da tua existência. Que de modo contínuo você agradeça a Deus, que em todo momento você agradeça a Deus. Não temos que esperar que tudo isso termine para agradecer a Deus. É necessário agradecer a Deus sempre. Temos muitos motivos para agradecer. Agradecer porque Ele está conosco. Agradecer porque a sua mão poderosa nos sustenta. Agradecer porque a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer porque Ele se compadece de nós. Agradecer porque Ele nos ama. Agradecer porque Ele nos anima sempre. Agradecer porque Ele é o nosso refúgio. Agradecer porque Ele é a nossa fortaleza. Agradecer porque Ele é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Termino dizendo: primeiro, em quarentena ou em isolamento, é necessário ir ao encontro de Jesus. Segundo, em quarentena ou em isolamento, é necessário suplicar ao Senhor. E terceiro, em quarentena ou em isolamento, é necessário agradecer ao Senhor. Deus te abençoe. Curva a sua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito, seja com todos nós e com todos os crentes em Cristo Jesus, espalhados pelo mundo inteiro, hoje e para todos sempre. Amém.